A chuva caía como fios de cristal sobre o grande canal. Os reflexos das luzes do Palazzo Pisani Moretta tremiam na água, misturando dourado e prata como champanhe servido em taça baccarat. Dentro do palácio, a noite cheirava a vinho branco, cera de vela e mar. As janelas estavam abertas e o vento trazia o som distante de um violino, tocando uma melodia antiga que parecia medir o tempo em notas menores. Henrique Tavares estava encostado na balaustrada de mármore, observando o leilão começar. Vestia um terno azul escuro de Hermenegildo Zegna, gravata de seda preta, relógio de pulso Audemars Piguet. A única peça que ele nunca venderia. Os convidados sussurravam em várias línguas. Cristais tilintavam e o som do martelo de prata soou. Lote 23, senhores. Patek Philippe, modelo 1899. Gravação em ouro no verso. Valor inicial, 50.000 euros. Henrique levantou o olhar. O relógio foi exibido sobre uma almofada de veludo vinho. Pequeno, perfeito, com o vidro ligeiramente riscado, como se alguém o tivesse tentado apagar do tempo. E então ele viu, gravado na tampa interna, em letras delicadas quase invisíveis: o tempo não cura, apenas adia. O coração dele parou por um segundo. Aquela frase, aquela maldita frase. Foi Elisa quem dissera isso pela primeira vez, na noite em que o fogo levou tudo. Henrique respirou fundo, como quem tenta acordar de um sonho. Mas o ar de Veneza era pesado, cheirava a sal e saudade. 55.000, ele disse. As cabeças se voltaram. O leiloeiro sorriu. Temos um lance. Os números subiram. 60, 65, 70. Henrique não piscava. O suor escorria pela nuca, escondido sob o colarinho engomado. Quando o martelo caiu, o som metálico ecoou no salão como um tiro abafado. Vendido ao cavalheiro de terno azul. Henrique se levantou. O relógio agora era dele, mas ao tocá-lo, sentiu algo diferente. Um leve batimento, como se dentro houvesse ainda um coração. Abriu-o devagar. Entre as engrenagens havia um papel minúsculo queimado nas bordas, com um fragmento de fotografia colado. Um rosto feminino. Incompleto, mas inconfundível. Elisa. O tempo parou. O violino cessou, e por um instante tudo em Veneza pareceu suspenso. Como se o mundo tivesse decidido não respirar, até que ele entendesse o que o relógio tentava dizer. Alguns relógios não marcam horas. Eles marcam saudades. A noite caía sobre Veneza como um véu de veludo azul. O Palazzo Pisani Moretta, iluminado por centenas de velas e lustres de Murano, brilhava à beira do grande canal, como uma joia submersa. Barcos se aproximavam silenciosos. Os convidados desembarcavam em seus trajes de gala. Mulheres envoltas em vestidos de or. Homens de Brioni, taças de Dom Perignon Rosé, 2008 tilintando nas mãos. Henrique caminhava entre eles com a calma de quem já não pertence a nenhum lugar. Carregava no bolso o pequeno estojo de veludo vinho, onde o Patek Philippe 1899 descansava como um coração adormecido. O salão principal cheirava a cera e a mar. O teto afrescado refletia luz dourada sobre o chão de mármore. Um violoncelista tocava Bach em meio à multidão, enquanto garçons passavam com bandejas de ostras e caviar. Henrique observava os rostos, as conversas superficiais, a pressa elegante de quem tenta comprar o tempo com champanhe. Giovanni Bellini aproximou-se. Um homem de terno branco, cabelo grisalho impecável,
Um sorriso treinado de quem vive entre segredos e diamantes. Senhor Tavares, não imaginei que um mestre dos relógios ainda se deixasse seduzir por um velho Patek. Henrique respondeu sem sorrir. Alguns relógios não medem o tempo, medem o que o tempo levou. Bellini ergueu a taça intrigado. Então comprou por amor e por arrependimento. O colecionador o estudou por um instante. Depois fez um gesto discreto. E siga-me. Há algo que talvez queira ver. Passaram por corredores longos, cobertos de tapeçarias antigas. Chegaram a uma sala menor, iluminada apenas por abajures de cristal. No centro, uma mesa com relógios antigos. Breguet, Vacheron, Patek, cada um aberto, com as engrenagens expostas, reluzindo sob a luz como corações dissecados. Bellini pegou um deles. Sabe o que me fascina nos relógios, Tavares? Eles são mentirosos. Prometem eternidade, mas morrem todos, um por um. Henrique olhou o Patek nas mãos, as letras douradas da gravação brilhando. O tempo não cura, apenas adia. Quem trouxe este relógio para o leilão? Bellini hesitou. Uma mulher. Não deixou o nome. Disse apenas que era tempo de devolvê-lo ao criador. Henrique sentiu o chão girar por um segundo. A taça em sua mão vibrou. O vinho respingou no mármore como sangue diluído. Ela disse isso? Exatamente isso. Bellini o observou com um olhar enigmático. Conhece-a, imagino. Henrique não respondeu. Apenas fechou o relógio, sentindo o peso frio do metal entre os dedos. Mais tarde, do lado de fora do palácio, a brisa noturna soprava pelo canal. As gôndolas se moviam como sombras líquidas, e as luzes da cidade se refletiam na água em traços tremeluzentes. Henrique entrou em uma das gôndolas, o estojo de veludo preso entre as mãos. O gondoleiro o olhou pelo espelho d'água. — Para onde, senhor? Henrique respondeu. — Para o lugar onde o tempo parou. O barco deslizou. O som da água contra o casco parecia um relógio invisível. Henrique abriu o estojo mais uma vez. O relógio marcava 23h59. E quando a lua tocou a superfície da água, o ponteiro dos segundos moveu-se sozinho. Um clique suave, ele sussurrou. Elisa. Ao chegar ao hotel Gritti Palace, o hall exalava o perfume de madeira encerada e conhaque caro. Henrique subiu até o quarto 207. Abriu a janela. A vista dava direto para o canal. Veneza dormia sob a névoa dourada. Sobre a mesa, ele colocou o relógio. O tic-tac fraco encheu o quarto. Henrique acendeu um cigarro. As cinzas caindo sobre o parapeito como neve escura. De repente, o relógio fez um som leve. Clac! A tampa traseira se abriu sozinha, e uma folha de papel dobrada caiu. Era uma carta. A caligrafia era dela, Elisa Moreau. Se o tempo te encontrar primeiro, diga a ele que ainda estou esperando o segundo que nunca chegou. Henrique deixou o cigarro cair. A brasa queimou o tapete, mas ele não se moveu. Apenas fechou os olhos, ouvindo o som do relógio. E por um instante, o som do mar se confundiu com o som do coração dele. Alguns homens criam relógios para fugir do tempo, outros para tentar voltar a um instante que nunca acabou. O passado cheirava a maresia e a tinta. O estúdio de Henrique, em Santa Teresa, era uma mistura de oficina e catedral. Relógios desmontados dormiam sobre mesas de nogueira. Engrenagens polidas à mão refletiam a luz dourada do entardecer carioca. Na parede pendia uma única fotografia. Uma mulher sorrindo em preto e branco. Elisa Moreau. Ela havia chegado ao Rio 2 anos antes, enviada por uma revista francesa para escrever sobre o artesão que fazia o tempo respirar.
Veio de talher branco e chapéu de palha. Mas quando entrou no ateliê, tudo nela pareceu perder definição, como se o calor tivesse derretido as fronteiras da elegância. Henrique, ainda coberto de graxa de metal, mal levantou os olhos. Ela olhou o relógio de bolso que ele segurava e perguntou em português com sotaque: "O senhor acredita que o tempo tem cheiro?" Ele ergueu o olhar intrigado. "Depende da hora do dia." Ela sorriu. E assim começou tudo. Durante meses, ela o seguiu entre os mercados do centro e as feiras de antiguidades. Escrevia sobre cada peça, mas o que realmente a fascinava não eram os relógios. Era a maneira como Henrique os ouvia. À noite, sentavam-se na varanda. Elisa bebia vinho chileno em taças Baccarat, emprestadas de um vizinho. Ele desmontava um pateca antigo à luz do abajur. O som do mar subia pela colina como uma respiração. "Sabe o que é mais cruel no tempo?" perguntou ela certa noite. "Ele nos ensina a medir tudo, menos o amor." Henrique riu, encostando o rosto no dela. "O amor é o único relógio que anda sem ponteiros." Ela o beijou. E o tempo por um instante parou. Mas o tempo é um mestre impaciente. Quando Elisa começou a escrever o artigo, as palavras se tornaram bisturis. Ela descreveu Henrique como um homem que confunde perfeição com salvação. Ele leu a matéria antes da publicação. Não disse nada. Apenas quebrou o relógio que estava montando e saiu para o mar. Ela o esperou a noite inteira. Ao amanhecer, encontrou-o dormindo no chão da oficina, rodeado de engrenagens quebradas. "Você quer consertar o tempo, Henrique, mas não quer viver dentro dele. E você quer transformá-lo em poesia, mas poesia também apodrece." Elisa se afastou. Ele ficou. 2 semanas depois, ela voltou ao ateliê. Trazia uma garrafa de Chateau Margaux 2005, um vestido de seda vermelha e um sorriso que escondia o adeus. "Vim buscar minhas coisas." Henrique montava um relógio novo, pequeno, delicado, com tampa dourada. Esse é o último," disse ele. "Para você." Ela o abriu. Na tampa estava gravado: "O tempo não cura, apenas adia." Elisa chorou. "Você ainda não entende?" "Entendo tudo. É por isso que marquei a eternidade em ouro." Ela o abraçou. Por um instante o mundo pareceu quieto. Mas do lado de fora, o vento começou a soprar forte. A vela sobre a mesa oscilou. O vinho derramou-se sobre o pano branco. E em segundos, o fogo subiu pela cortina. As horas seguintes, Henrique nunca conseguiu lembrar direito. A fumaça, o grito, o som do vidro quebrando. Quando acordou, o estúdio era cinza e o relógio, o presente dele, havia desaparecido. Elisa também. Disseram que ela embarcara para a França. Outros disseram que morrera. Mas Henrique sabia. O tempo às vezes apenas se esconde. E por 10 anos ele o procurou. Em cada tic-tac, em cada peça montada, em cada minuto que o mundo insistia em lhe devolver. Na noite em que o relógio de Veneza reapareceu, Henrique percebeu que a eternidade finalmente havia respondido. Mas não com palavras, com uma pergunta. E se o tempo não levou Elisa? E se foi ele quem ficou para trás? Ele fechou os olhos. O som do mar de Rio se misturou ao das gôndolas de Veneza. As fronteiras entre ontem e agora se dissolveram. E Henrique entendeu o que Elisa quis dizer. O amor não acaba. Ele apenas fica preso em um segundo que ninguém nunca aprendeu a medir. O trem vindo de Madrid chegou a Santa Apolônia pouco antes das 6. Lisboa estava dourada, coberta por uma luz líquida que parecia sair das paredes. Henrique Tavares desceu com uma mala pequena e o relógio de bolso no paletó. O ar cheirava a café e maresia.
Do lado de fora, os bondes amarelos passavam lentos, rangendo como relógios velhos. Ele seguiu a pé pelas ruas de Alfama, onde as janelas tinham roupas coloridas, balançando ao vento, e o som de uma guitarra portuguesa subia das tavernas. Cada passo parecia medido, como se o chão marcasse segundos. No bolso, o Patek Philippe pulsava com um tic-tac irregular, como se reagisse ao ar da cidade. Henrique olhava para ele de tempos em tempos, tentando entender se era o relógio que o guiava ou o contrário. O café chamava-se Miradouro do Tempo. Pequeno, discreto, com mesas de ferro pintadas de azul. O garçom o reconheceu pela descrição enviada. "Minha senhora o espera lá dentro." Henrique parou na porta. Por um instante hesitou, e então a viu. Elisa estava sentada junto à janela, vestido de linho claro, cabelo preso num coque simples, olhando o Tejo. A luz do fim de tarde a atravessava, e ele teve a sensação de que, se respirasse forte demais, ela desapareceria. Ela se virou devagar. O tempo, por um segundo, pareceu respirar entre eles. "Você chegou atrasado", disse ela. Henrique sorriu cansado. "O tempo nunca correu a meu favor." Elisa o observou em silêncio. Depois fez um gesto para que se sentasse. Entre eles, 2 xícaras de café e um envelope bege. "Achei que estivesse morta", ele disse. Ela respondeu com calma. "E eu achei que o senhor tivesse parado de procurar." "O tempo não me deixou." "Não, Henrique. Foi você quem nunca o soltou?" Ele passou a mão pelos cabelos exausto. "Por que desapareceu?" "Porque o fogo não levou só ao ateliê. Levou a nós." O som distante de um sino preencheu o silêncio. Henrique olhou pela janela. Os barcos no Tejo pareciam deslizar em câmera lenta. "Esse relógio", ele disse, "eu o fiz para você." Ela sorriu triste. E é por isso que ele nunca parou." "Você o levou." "Sim, e esperei 10 anos para devolvê-lo." Ela empurrou o envelope para ele. Dentro, uma carta curta. "Quando o tempo quebrar, procure-me onde o rio encontra o céu." Henrique respirou fundo. Lisboa é o fim da linha? Não, é o intervalo. A conversa virou lembrança. Falaram de Rio, de Paris, de tudo que o tempo não conseguiu apagar. Mas a cada frase, uma certeza se formava entre eles. Não se tratava de recomeçar, mas de aprender a parar. Elisa olhou o relógio sobre a mesa. "Sabe o que me impressiona?" "O quê?" "Mesmo sem corda, ele ainda tenta viver." Henrique olhou o mostrador. Os ponteiros tremiam, como se quisessem mover-se, mas hesitassem. Talvez tenha medo do último segundo." Ela sorriu. "Nu, ou talvez saiba que o último segundo é o mais bonito." O garçom trouxe um copo de vinho do Porto. Elisa levantou a taça. "Brindemos ao tempo." "Ele não merece." "Mas foi ele quem nos trouxe aqui." Henrique encostou o copo no dela. O som do vidro ecoou como uma nota grave de piano. "Sabe o que me disseram em Veneza?" "O quê?" "Que há relógios que marcam saudades." Ela inclinou a cabeça. "E há amores que não cabem em horas." O sol começou a descer. A luz tornou-se âmbar, dourando o rosto dela e o metal do relógio. Henrique percebeu uma coisa. O ponteiro dos segundos havia parado. 3 minutos. O relógio marcava 18h03 e o tic-tac cessara. Elisa o olhou. "Talvez seja esse o tempo que sobrou para nós." 3 minutos. O suficiente para perdoar o passado. Ele fechou o relógio. "E para que depois?" Ela respondeu baixinho. "Para que o tempo possa descansar." Ao saírem do café, o vento do Tejo soprou forte. Elisa ajeitou o cabelo. Henrique quis dizer algo, mas não conseguiu. Ela o abraçou. O corpo dela cheirava a lavanda e sal. Por um instante,
Tudo se calou. O rio, o som, o mundo. E ele soube. Aquele era o segundo que o relógio esperava há 10 anos. Quando se afastou, ela sorriu. Adeus, Henrique. Até quando o tempo quiser. Elisa caminhou pela rua de pedras, a luz do entardecer a dissolvendo lentamente. Henrique ficou parado, o relógio na mão, ouvindo o eco dos passos dela desaparecer. 3 minutos depois, o Patek voltou a fazer tic-tac. Alguns reencontros duram uma vida, outros 3 minutos de eternidade. 1 ano depois, o inverno havia chegado a Genebra com sua luz fria e seus silêncios de neve. Na janela do ateliê Tavares Horlogerie, os flocos caíam devagar, grudando no vidro como pequenos segundos que se recusavam a cair no esquecimento. Henrique Tavares trabalhava sozinho. O cheiro do metal e do óleo fino enchia o ar. Em cima da mesa, dezenas de relógios desmontados, cada um com seu coração parado, esperando o toque certo para voltar a viver. Mas havia um que ele nunca tocava. O Patek Philippe 1899, agora guardado em uma redoma de cristal. O relógio de Elisa. O relógio do tempo perdido. Ele o observava todas as manhãs. Às vezes pensava ouvir o tic-tac fraco, mas sabia que era apenas o som da memória. Um eco disfarçado de esperança. No ateliê, o fogo da lareira lançava sombras nas paredes e o reflexo do vidro do relógio cintilava como um olho atento. Henrique anotava algo em seu caderno de couro. Talvez o tempo não exista. Talvez sejamos nós que giramos ao redor dele, como ponteiros cansados. Fechou o caderno. A neve batia na vidraça e ele sorriu pela primeira vez em meses. Naquela tarde, recebeu uma carta. Envelope bege, selos de Lisboa. O coração dele acelerou antes mesmo de abrir. Dentro, apenas uma folha. A caligrafia inconfundível. Encontrei o segundo que faltava. Ele estava em você. Itas Henrique encostou o papel no peito, como quem tenta medir um pulso invisível. O silêncio no ateliê era absoluto, mas ele jurava ouvir o Tejo lá fora, como se o rio tivesse encontrado um caminho até as montanhas da Suíça. Ele se levantou, pegou o relógio sob a redoma e o colocou na palma da mão. O metal estava frio, mas não morto. A luz do entardecer atravessava o vidro e criava um pequeno arco-íris sobre o mostrador. Henrique abriu a tampa. Por dentro, o tempo estava intacto. As engrenagens imóveis, mas limpas, como se esperassem apenas uma respiração. Ele pegou uma chave fina de ouro, inseriu-a na coroa do relógio e girou uma vez. Nada. Girou outra. Um som minúsculo, quase imperceptível, preencheu o espaço. Tic, e então, outro. Tac, o relógio começou a viver de novo, com um ritmo tão suave que parecia batimento de coração. Henrique fechou os olhos. Não havia mais pressa, nem dor, nem Elisa ausente. Havia apenas o som. Um tempo que não queria medir nada, apenas existir. No final do dia, ele caminhou até o Lago Le Mans. O céu estava lilás. As luzes da cidade refletiam na água como fios de ouro derretido. Ele tirou o relógio do bolso, olhou a hora. 23h59. O mesmo instante da noite do leilão. O mesmo instante do fogo. Henrique respirou fundo. Chega. Abriu o relógio e o colocou sobre o parapeito de pedra. Deixou que o vento da montanha o tocasse. O ponteiro dos segundos moveu-se uma última vez e parou. Henrique não chorou, apenas sorriu, como quem finalmente entende uma linguagem antiga. Guardou o relógio no bolso do paletó.
Voltou ao ateliê, apagou as luzes e deixou apenas uma vela acesa. No vidro da janela, a chama refletia como um sol minúsculo e, em algum lugar entre o tempo e a eternidade, uma voz sussurrou. A mesma de Elisa, do Tejo, do fogo, do amor que nunca se apagou. O tempo parou. Agora podemos começar. Henrique fechou os olhos. E o mundo, por um segundo, respirou com ele. Há relógios que nascem para medir o tempo. E há relógios raros que nascem para ensiná-lo a parar.